Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 5, nós vamos ler. Lucas, o capítulo 5. Evangelho de Lucas, o capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 12 a 16. E o tema que eu gostaria de dar à minha fala nessa noite é o seguinte: a sós com Deus no deserto. A sós com Deus no deserto. Evangelho de Lucas, o capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhes sirva de testemunho. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, porque o Senhor permite que nós estejamos aqui na Tua casa juntos mais uma vez no dia de hoje, Pai. O nosso desejo, a nossa oração nesse momento é que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos receber e compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar, Pai, que somente o Senhor tenha voz neste momento e nós de fato sejamos encorajados, sejamos edificados pelo Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A sós com Deus no deserto. Hélio era um homem cristão, um homem adulto já por volta dos seus 40 anos, e ele havia nascido na igreja, havia se batizado ainda na adolescência, e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Hélio estava sempre presente nos cultos e nas reuniões. Hélio procurava dar um bom testemunho no seu trabalho, dentro da sua casa. Hélio, como todo cristão, buscava ter uma vida devocional. Hélio queria agradar a Deus. Hélio era cristão e amava o Senhor. Mas se Hélio fosse muito sincero consigo mesmo, se Hélio com toda clareza e transparência olhasse para dentro do seu próprio coração, ele precisaria confessar uma coisa: ele não conseguia perceber um amadurecimento no seu relacionamento com Deus. Se Hélio fosse muito sincero, se olhasse no espelho e falasse, ele teria alguma dificuldade de perceber crescimento espiritual, amadurecimento da sua própria fé. Ele não conseguiria olhar para trás, para 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos e dizer a respeito de si mesmo: como eu cresci, como eu amadureci na fé, como eu me pareço mais com Cristo.
Ele conhecia, sim, mais coisas, mais informações a respeito da Bíblia do que há 2 anos. Mas se lhe perguntassem, você se parece mais com Cristo hoje do que há 2 anos? Ele teria dificuldade de afirmar com certeza que sim. Por mais que Hélio tivesse nascido na igreja e nunca tivesse se desviado, ele tinha muita dificuldade de falar com convicção: o Senhor fala comigo. Eu me relaciono com Deus e assim como eu falo com Ele, eu ouço meu Senhor falando comigo. E a grande verdade é que isso incomodava Hélio, porque alguns dos seus amigos, irmãos em Cristo, frequentemente diziam: o Senhor falou comigo. E ele ficava pensando, mas como assim Deus falou com ele? Por que que ele ouve a voz de Deus? Por que que ela ouve a voz de Deus? E eu não sei se eu ouço. O que acontece comigo? E ele ficou tão incomodado que ele decidiu procurar o seu pastor. Afinal de contas, ele não queria ser desse jeito. Ele não queria levar essa vida, esse tipo de experiência, até o fim da sua caminhada, sem ter clareza de que dia após dia, momento após momento, ele se parecia cada vez mais com Cristo. Hélio queria experiências mais profundas com Deus. Ele queria ter a convicção de que ele ouvia o Senhor falando com ele. E ele foi procurar o seu pastor. E na conversa com o pastor, a primeira coisa que o pastor lhe perguntou foi: Hélio, me diz uma coisa, como é o seu tempo a sós com Deus lá na sua casa? Como é a sua vida devocional fora da igreja? E o Hélio falou, deu uma resposta como se fosse a mais natural. Ele disse: pastor, eu amo o Senhor, eu amo a Deus e eu quero viver uma vida para Deus. Eu busco ler minha Bíblia, eu tento orar. Às vezes a situação lá em casa não coopera muito. E a grande verdade é que os meus momentos de devocional, o meu tempo a sós com Deus diário, não parece ser muito proveitoso. Porque para começo de conversa, a minha rotina é muito intensa. Eu saio muito cedo de casa e eu chego muito tarde, já exausto. E para falar a verdade, tem dia que eu nem consigo ler a Bíblia, eu nem consigo orar. Quando eu consigo, é uma luta, porque eu tenho vizinhos muito barulhentos, e quando eu paro para ler a Bíblia, eu começo a me distrair com o que está acontecendo na casa do lado. E os meus filhos fazem muito barulho dentro de casa também. E ainda por cima eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Sempre que eu tento ter o meu momento a sós com Deus e me proponho a ler a palavra do Senhor, a minha mente vai para outro lugar. Eu começo a pensar naquilo que eu tenho que resolver, eu começo a pensar na mensagem que eu tenho que mandar para algumas pessoas, eu começo a me lembrar daquilo que me pediram que fosse feito. Isso tudo atrapalha muito o meu momento a sós com Deus. De modo que, para ser bem sincero, pastor, tem vezes que eu tento, e no final das contas eu só consigo fechar a Bíblia e falar: hoje eu acho que não vai dar. Hoje não está indo para frente esse tempo a sós com Deus. Espero que amanhã seja diferente. Hélio relatou isso para o seu pastor, ao que o pastor imediatamente lhe respondeu com base nesse texto e lhe deu 4 orientações para que a experiência e a vida dele com Deus fosse completamente transformada. O pastor do Hélio, com base nesse texto, e mais especificamente nos 2 últimos versículos, lhe deu 4 diretrizes, 4 direcionamentos para que a vida de Hélio com Deus fosse completamente transformada. Para que dia após dia Hélio pudesse olhar para a sua própria vida e afirmar com convicção: graças a Deus eu estou crescendo na fé.
Graças a Deus eu estou progredindo na minha caminhada com Deus. Graças a Deus eu estou caminhando cada vez mais perto do Senhor. Eu ouço o Senhor falar comigo cada vez com mais clareza. Ainda que não seja uma voz audível, mas no meu coração eu percebo cada vez com mais nitidez que o Senhor está falando comigo. E a grande verdade é que talvez muitos de nós sejamos como Hélio. Estamos na igreja, amamos o Senhor, somos cristãos, mas se a gente olha para a nossa própria vida, se você olha para a sua própria vida, talvez você tenha dificuldade de perceber crescimento. Talvez você tenha dificuldade de perceber amadurecimento. Pode até ser que você conheça mais histórias da Bíblia, conheça mais fatos a respeito da Bíblia, mas comunhão com Deus, intimidade com Deus, talvez você seja como Hélio e tenha dificuldade de afirmar isso a seu próprio respeito. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com você esses 4 conselhos, esses 4 passos que o pastor do Hélio lhe deu para que ele seguisse no seu tempo a sós com Deus e que transformaram a vida dele, assim como podem transformar a sua vida. Versículos 15 e 16 dizem: a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para os lugares desertos e ali orava. O texto que nós lemos fala a respeito de um milagre de Jesus, a cura de um leproso. Por conta desse milagre e de outros vários que Jesus vinha realizando, cada vez maior era o número de pessoas que buscavam Jesus, que cercavam Jesus, que queriam um milagre também do Senhor. E para o Senhor Jesus continuar mantendo a sua intimidade com Deus, o seu nível de relacionamento com o Pai, ele precisou estar a sós com Deus no deserto. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Estar a sós com Deus no deserto é necessidade de todo cristão. Se retirar para um lugar deserto e ali ter comunhão com Deus é fundamental para o crescimento de qualquer cristão. Era isso que Jesus constantemente fazia, era isso que Jesus estava fazendo ali. Em momentos cruciais da sua vida e do seu ministério, nós lemos nos evangelhos, Jesus se retirava para um lugar deserto e ali orava. Foi isso que ele fez antes de escolher os seus discípulos. Foi isso que ele fez lá no Getsêmani, antes de ser preso e crucificado. Estar a sós com Deus no deserto é o que faz diferença na nossa vida. Conquanto seja importante estarmos reunidos na igreja, estar a sós com Deus no deserto é o que faz diferença na nossa vida. O que é que a gente faz a sós com Deus no deserto? Em primeiro lugar, e aí começa o processo de transformação do nosso relacionamento com Deus, a gente se debruça sobre a Bíblia. Se você quer amadurecer na sua caminhada com Deus, se relacionar cada vez mais profunda e intimamente com o Senhor, você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus, porque afinal de contas o relacionamento com Deus começa quando nós o conhecemos por meio da sua palavra, e Ele vai se revelando cada vez mais a nós. Nós aprendemos acerca do nosso Salvador, o que Ele espera e não espera de nós. Se nós queremos ouvir a voz dEle cada vez com mais clareza, isso necessariamente passa pela palavra de Deus. Toda conversa com Deus tem base na Bíblia,
inerrante e infalível. Se você quer experimentar níveis mais profundos de relacionamento com Deus, esse é o primeiro passo. Se debruçar sobre a palavra dele, que foi dada justamente para o nosso crescimento, para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento. É impossível um cristão crescer, um cristão ser cada vez mais desenvolvido, sem tempo com a palavra de Deus. Mas isso você já sabia. O que talvez seja difícil é a gente desenvolver e colocar isso em prática. Não é novidade para nenhum de nós que o cristão precisa se dedicar todos os dias à sua leitura bíblica. Sem dúvida alguma você sabe disso. O difícil talvez seja fazer isso todos os dias da semana, semana após semana. Mas se você quer crescer na sua caminhada com Deus, você precisa investir tempo na leitura bíblica. Mas em segundo lugar, e uma progressão desse primeiro passo, não apenas ler a palavra de Deus. Quando você estiver a sós com Deus no deserto, não basta ler a palavra de Deus, fazer a sua leitura diária, fechar a Bíblia e acabou. Quem quer crescer no relacionamento com Deus precisa ir além, precisa ir mais fundo, precisa meditar naquilo que leu. A Bíblia em diversos lugares nos orienta, nos instrui a que meditemos na palavra do Senhor. É assim que começa o primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não basta nós lermos a palavra de Deus, é importante que nós meditemos nela. E meditar significa tirar do livro e trazer para a nossa mente. Talvez você já tenha passado pela seguinte experiência: lendo a Bíblia ou lendo qualquer outro livro. Você começa a ler e vai lendo, lê uma página, lê 2 páginas, mas quando você se dá conta de si mesmo, a sua cabeça estava tão longe que você não sabe nem o que você estava lendo. E aí você diz, tenho que voltar. E aí você volta um parágrafo, volta 2 parágrafos, até o ponto em que você ainda estava prestando atenção. Alguém já passou por isso? Ou fui só eu? Se nós ficamos simplesmente no primeiro passo, no ler a Bíblia, a gente não absorve aquilo que leu. Quando a gente fecha a Bíblia e vai para as atividades do dia a dia, é o mesmo que se não tivéssemos lido. Mas quando a gente vai além, quando a gente entra nesse segundo passo e começa a meditar na palavra de Deus, aí sim, aquilo que está no texto, a palavra inspirada de Deus, sai do livro. E quando ela sai do livro, ela entra na nossa mente. Quando ela sai do livro, ela começa a trabalhar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida, de modo que com Bíblia aberta, com Bíblia fechada, o versículo está aqui dentro, e a gente consegue pensar nele, a gente consegue refletir, e o Espírito Santo de Deus vai provocando e criando vida dentro de nós, criando transformação dentro de nós, porque a palavra saiu do livro e veio para dentro de nós. Isso é meditação. É quando a gente pega um texto, um versículo que seja que nos chamou a atenção, e não deixa e não permite que ele se perca quando nós fechamos a Bíblia. É quando no nosso tempo a sós com Deus, durante a leitura da palavra de Deus, um versículo salta aos nossos olhos, e a gente se agarra àquele versículo.
e a gente imagina como aquele versículo afeta a nossa caminhada. Imagina como aquela promessa de Deus nos encoraja, como aquela orientação de Deus nos confronta. É quando a gente pega o versículo que nós lemos, o texto que nós lemos, e começa a aplicar na nossa própria vida. E todo aquele, toda aquela que quer experimentar crescimento, precisa da meditação. Não apenas da leitura bíblica, mas da meditação. Precisa impedir que o texto lido se perca quando a Bíblia é fechada. Mas isso provavelmente você já sabia também. O que é difícil é nós colocarmos isso em prática. O que é difícil é nós de fato nos agarrarmos a um versículo e não permitir que ele seja roubado das nossas mentes, que ele não seja roubado do nosso coração, como a parábola do semeador nos alerta. Mas todo aquele e toda aquela que quer experimentar crescimento e amadurecimento espiritual, precisa da meditação. Mas indo adiante, há um terceiro aspecto ainda, um terceiro conselho que o pastor de Hélio lhe deu para que ele considerasse com muita firmeza: o momento de oração. No tempo a sós com Deus, quando estamos sozinhos com Deus, assim como Jesus ficava sozinho com Deus no deserto, a oração era fundamental. A oração era fundamental. Esse texto nos diz que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Era exatamente o que ele estava fazendo, buscando a Deus em oração. É exatamente o que o Evangelho, esse mesmo Evangelho, inclusive no capítulo 4, e o Evangelho de Mateus no capítulo 4, nos relatam acerca de Jesus. Que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, logo no início do seu ministério, e lá ele jejuava, buscava a Deus em oração, quando foi tentado pelo diabo. Investir tempo na oração é algo absolutamente fundamental para todo aquele e toda aquela que quer experimentar crescimento e amadurecimento da sua vida. Agora, uma coisa muito interessante é que oração é conversa com Deus. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar alguma coisa aos nossos corações por meio da palavra dele, mas quando nós vamos responder, a gente muda de assunto. Nós lemos um texto que nos aponta num sentido, mas quando nós vamos orar, a nossa resposta é em um sentido completamente diferente. Talvez você já tenha tido esse tipo de conversa com uma pessoa. Você fala sobre um assunto com a pessoa e quando ela vai te responder, ela fala sobre outra coisa que não tinha nada a ver. E quando isso acontece, a gente fica pensando, será que eu não fui claro? Isso daqui não é conversa. Eu estou falando A, ela está falando abacate. Eu estou falando de uma coisa, ela está respondendo outra que não tem nada a ver. A gente precisa investir na nossa oração, na nossa conversa com Deus, e isso necessariamente parte daquilo que o Senhor falou conosco, daquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração por meio da leitura da palavra de Deus. Quando você estiver no seu tempo a sós com Deus, quando você fizer como Jesus fez e se retirar para um lugar deserto para ali orar, experimente fazer isso. Leia um texto bíblico, medite nele, pense, considere, reflita, e com base naquilo que o Espírito Santo trouxer à sua mente, trouxer ao seu coração, fale com Deus em oração.
Com base naquilo que você leu da palavra de Deus, responda ao Senhor. Se for o caso, agradeça pela promessa que você leu. Se for o caso, se arrependa pelo pecado que foi apontado. Peça ajuda para viver da maneira indicada. Cada texto nos leva numa direção diferente, mas seja como for, comece a sua oração respondendo a Deus de acordo com aquilo que Ele te falou. Leitura bíblica, meditação e oração. É fundamental para todo cristão que quer chegar mais perto de Deus, que quer olhar para a sua própria vida e dizer: hoje eu sou mais amadurecido, eu sou um cristão mais saudável do que eu era há um ano, do que eu era há 6 meses. Eu cresci na minha fé, eu me aprofundei no meu relacionamento com o Senhor. Leitura da Bíblia, meditação e oração. Mas há um quarto elemento fundamental que permeia toda essa tríade da qual nós falamos, que é justamente o estar sozinho com Deus no deserto. É justamente o estar sozinhos com Deus que possibilita isso tudo. Hélio tinha muita dificuldade, porque sempre que ele tentava ter o seu tempo a sós com Deus, os vizinhos estavam lá, os filhos estavam lá, as preocupações estavam lá, as contas para pagar estavam lá, e no fim das contas, Hélio nunca estava sozinho, porque no tempo que deveria pertencer somente a ele e o Senhor, estavam também os seus vizinhos, a sua família, estavam também os cobradores de algumas dívidas, as pessoas que lhe pediram algum favor. Tinha tanta gente junto com Hélio no seu tempo a sós com Deus, que ele não estava sozinho na verdade. E é isso que o cristão precisa aprender a fazer. Ter o seu tempo a sós com Deus, onde não tem mais ninguém, onde não tem mais nada, onde não tem pensamentos, onde não tem outras pessoas chamando, onde não tem agitação, onde não há intranquilidade, porque é exatamente nesse lugar deserto que a gente encontra Deus. O Senhor me deu o privilégio há alguns anos de morar em Israel. E morando em Israel, eu consegui, graças a Deus, conhecer vários dos lugares relatados na Bíblia. E desses vários lugares, o que mais me chamou a atenção, ou um dos que mais me chamou a atenção, foi justamente o deserto. Não há absolutamente nada lá. O deserto em Israel é diferente do que a maioria de nós imagina. Geralmente, quando nós falamos de deserto, nós imaginamos uma infinidade de areia fofinha, como se fosse uma praia sem água. Na verdade, o deserto em Israel não tem muita areia, é pedra. Pedra, mais pedra, mais pedra, só pedra. É possível fazer trilha no deserto, eu consegui fazer algumas trilhas. E uma coisa muito interessante é que os turistas, as pessoas que se aventuram nessas trilhas, elas só podem ir até determinado ponto, e depois elas não podem prosseguir. Justamente porque não tem nada no deserto, e se elas forem além daquele ponto determinado, elas não conseguem voltar no mesmo dia. E isso significa que se precisarem de alguma coisa, se precisarem de um remédio, se machucarem, de água, o que quer que seja, não haverá absolutamente ninguém lá. Isso é deserto. Geralmente, quando nós pensamos em deserto, quando nós falamos em estar no deserto, a primeira coisa que nos vem à mente é sofrimento. Estou passando por um deserto. A tradução disso, a legenda disso é: estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira ideia de deserto não é dificuldade. Quando a Bíblia fala de deserto, a primeira ideia que a Bíblia quer passar não é a de luta e sofrimento. Significou isso apenas enquanto o povo estava peregrinando antes de entrar na terra prometida. Mas quando a Bíblia fala de deserto, antes de tudo, ela quer dizer, é um lugar de silêncio, é um lugar onde não há outras vozes, é um lugar onde só estão você e Deus. Em outras palavras, deserto, o deserto que Jesus buscava ali, os lugares desertos para os quais ele ia, os desertos que eu e você precisamos buscar na nossa vida, são lugares de encontro com Deus. São lugares de encontrar o Senhor. Isso é deserto à luz da Bíblia. Não lugar de sofrimento, mas lugar de encontrar o Senhor. É por isso que uma das primeiras referências a deserto aparece lá no livro de Êxodo, no 3º capítulo, quando o texto fala que Moisés estava no deserto pastoreando o rebanho do seu sogro. E lá no deserto, onde não havia mais ninguém, onde não havia nenhuma voz exterior, onde não havia agitação, Moisés viu algo que lhe chamou a atenção. Moisés viu lá no deserto uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Lá no deserto, onde só estava Moisés e o Senhor, Moisés teve um encontro com ele. É esse tipo de deserto que nós precisamos buscar para a nossa vida. É esse tipo de silêncio que nós precisamos buscar para a nossa vida. É esse tipo de afastamento momentâneo, de tempo a sós com Deus, que nós precisamos buscar para a nossa vida. E como é difícil nós fazermos e conseguirmos isso hoje. Como é difícil nós conseguirmos de fato um momento de quietude, um espaço de tranquilidade para nós estarmos sozinhos com o Senhor. E o grande problema disso é que nós saímos do equilíbrio. Os cristãos, de modo geral, do século 21, saíram do seu ponto de equilíbrio. Quando a gente olha para a história da igreja, para a história do cristianismo, nós vemos que não apenas Jesus, mas vários homens e mulheres de Deus tinham o hábito de ter o seu tempo a sós com Deus. Os primeiros cristãos tinham o hábito de ter o seu tempo sozinho, separado, sem que outras pessoas lhes atrapalhassem. Alguns cristãos queriam tanto estar com Deus, queriam tanto buscar o Senhor, que eles olharam para a sua cidade e disseram: aqui tem muita agitação, aqui tem muito tumulto, esse ambiente está atrapalhando a minha caminhada com Deus. E eles começaram a migrar então para lugares isolados, e começaram a criar os chamados mosteiros. Aí surgiram vários dos mosteiros. Que ideia bacana! Se afastar de tudo aquilo que pode agitar o nosso coração, que pode impedir o nosso relacionamento com Deus. A motivação é muito boa, mas a prática não é tão boa assim, porque o cristão foi chamado a viver em comunidade também. E aqueles cristãos que foram para o mosteiro saíram do ponto de equilíbrio e buscaram o isolamento. Hoje, nós saímos também do ponto de equilíbrio, mas do outro lado, no outro sentido. Hoje, dificilmente nós estamos sozinhos de fato. Onde quer que nós estejamos, tem gente falando. A qualquer momento, alguém pode falar com a gente pelo celular. É muito comum nós vermos pessoas andando na rua com seu fone de ouvido.
Sempre tem alguém falando, sempre tem um barulho, sempre tem uma informação, sempre tem uma notificação, e isso tudo faz com que nós saiamos do equilíbrio. Isso tudo nos impede de ter momentos a sós com Deus no deserto, onde há silêncio, onde há tranquilidade. O nosso desafio enquanto cristãos que querem crescer no relacionamento com Deus, que querem amadurecer na sua caminhada, é manter o equilíbrio, é constantemente nos debruçarmos sobre a Bíblia, constantemente meditarmos na palavra de Deus, constantemente respondermos a Deus em oração. Mas há um momento, há o local do deserto na nossa vida que não deve ser desprezado. Há um momento e o local do deserto na nossa vida que não pode ser ignorado. Não apenas o local silencioso exterior, mas principalmente interior. Principalmente interior, quando você consegue de fato acalmar o seu coração e se encontrar com Deus ali. Se você quer caminhar cada vez mais perto do Senhor, não ignore essas atividades, essas orientações que o pastor Duélio lhe deu, que eu compartilho com você nessa noite. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça